Obrigada, amada. Como nós vemos nas redes sociais, nas mídias, sociais, nós vemos que esse mês é um mês diferente, de uma publicação diferente, vamos colocar assim. Fazem campanhas, cada mês do ano eles colocam uma campanha, E esse mês, porventura, não é diferente. E esse mês fala muito do quê? Prevenção ao suicídio. Basicamente, nós vamos falar sobre esse tema, mas nós vamos buscar aqui na palavra o que Deus pode falar conosco, Através da palavra do Senhor, nos encorajando. Por mais que somos cristãos, estamos na presença do Senhor, mas temos falhas, temos olhares, às vezes, conturbados, olhares, às vezes, que olhamos para o próximo e não entendemos o que ele está passando. E não temos, às vezes, uma sabedoria de lidar com isso. E eu gostaria que você aí, nesse momento, abrisse a tua palavra, a palavra de Deus, em 2 Coríntios, nós vamos começar com esse texto. 2 Coríntios 12, do verso 9 ao 10. Na medida que você for encontrando, você vai dando aí um glória a Deus, mesmo sentado. Todos acharam? Amém? Aleluia. Então nós vamos ler. O que diz lá? Mas ele me disse para quem? Para quem que está dizendo aqui? Para o apóstolo Paulo, O Senhor dizendo para o apóstolo Paulo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais... Não, errei aqui. A ordem. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Que palavra linda, que palavra de poder Jesus está falando ali para o apóstolo Paulo. E eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E nós vamos fazer uma oração rápida ao Senhor. Senhor querido, Senhor amado, paz, nós lemos uma porção da sua palavra, Jesus. E nesse momento, Pai, que o seu Espírito Santo venha de encontro ao meu coração, ao coração da tua igreja, ao coração de cada um que está em casa, Pai, assistindo essa live, Senhor. Pai, que eles possam entender a sua mensagem dessa noite e que possamos ser diferentes a partir de hoje, Pai. No que condiz, Senhor amado, força, buscando força na hora da fraqueza, Senhor. Pai, que o teu poder venha estar manifestado sobre nós. A tua unção, que excede todo o entendimento, Pai, venha se fazer presente em nosso coração, em nossa mente nessa noite. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Jesus, ele quis encorajar o apóstolo Paulo, assim como ele faz. E se nós formos buscar na palavra, tem muitas palavras de encorajamento para nós. E o tema de hoje, alguém viu lá nas redes sociais? A Amandinha colocou lá, encontrando força na fraqueza. Não desista de você. Muitas vezes, querido,
Nesse mundo, nós vivemos por situações, às vezes, de abandono. Às vezes, nós perdemos um emprego que tanto nós almejávamos. Às vezes, a gente idealizava aquela vaga de emprego. E, porventura, você é dispensado desse emprego. Aí vai umas sérias consequências. Às vezes a felicidade não está aí dentro do teu lar. Às vezes você busca essa felicidade e você não encontra. Mas eu digo para você, essa paz que você procura, essa felicidade que você tanto almeja, as portas se abrindo para você, vem de quem? Do Senhor. Só Ele pode realizar na nossa vida. Só Ele. Independente de qualquer situação. Nós vemos muitas pessoas, muitos jovens hoje, tirando a sua vida, não tendo mais vontade de viver. E isso não é só na área jovem, não é só na área jovem. Nós vemos pessoas com idade mais avançada, às vezes senhores, senhoras, desistindo de viver. Por que será que essas pessoas desistem de viver? Não tem mais prazer em nada, não tem mais vontade de fazer nada, de realizar nada. Dentro dela tem um vazio constante. E esse vazio não veio por acaso, veio por situações vivenciadas durante a sua vida. Talvez ela passou tanta dificuldade, às vezes, nessa infância. Talvez ela passou por situações, de perdas, de luto. E chega um momento que decide-se não viver mais. Não tenho mais prazer na vida, não tenho mais vontade de realizar nada, não tenho mais vontade de busca, de realização. Às vezes, por uma mínima situação, ela não tem vontade. O que será que aconteceu com essa pessoa? Perdeu a vontade de viver. E muitas vezes nós, na nossa vida, no cotidiano da nossa vida, sentimos assim. Não se culpe, querido, de sentir assim em algum momento. Não se culpe. Jesus já falou na palavra dele, que nesse mundo não seria fácil. Nós teríamos aflições, nós teríamos derrotas. Nem sempre nós vamos passar numa vida 100%. Nem sempre nós vamos passar numa situação que é só felicidade, um declínio acentuado. Muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos, abandonados, e não encontramos nesse caminho sequer uma resposta para a nossa vida. Sentimos tristes, sentimos abandonados. E eu digo para você que tem solução. Eu digo para você que o Senhor está com você, mesmo nesse momento difícil que você está passando. Porventura, nesse momento alguém está nos ouvindo e está passando por uma situação assim. Eu digo para você que tem solução. Muitas vezes, nós vamos até alguém, vamos até próximo de uma pessoa, pode ser às vezes um familiar, um amigo. Muitas vezes nos fechamos, mas muitas vezes queremos tirar aquela angústia, aquele momento ali desastroso que estamos vivendo. Eu digo para você, talvez você não tenha a resposta dessa pessoa, talvez você não tenha o feedback positivo que você queria, porque muitas vezes nós chegamos à pessoa errada, para querer o quê? Às vezes uma palavra ali de conforto, uma palavra ali de ânimo. E muitas vezes essa pessoa, talvez no estado emocional que ela está passando, um estado emocional, às vezes abalado também. E nós encontramos o quê? Fracasso naquela fala, naquela resposta. E nós precisamos o quê? Olhar para o Senhor.
A nossa falha, muitas vezes, é desacreditar da palavra do Senhor. E quando estamos tão desorientados, não vamos para a palavra. Tem tantas respostas, tem tanta promessa do Senhor para nós aqui. E para compartilhar com vocês uma fala de uma pessoa que eu conversei essa semana, ela me disse assim, eu vou contar basicamente a história dela, bem resumidamente. Ela tem um problema de audição, e essa pessoa ela foi muito castigada por isso, por essa deficiência, essa falta de audição. E ela me relatou assim que por toda a vida dela, ela passou por sofrimento. As pessoas zombando dela, as pessoas rindo dela, falando em rodinhas, tirando o sarro dela. E aquilo sempre a magoou, sempre a machucou. Ela estava ferida, totalmente ferida. A alma dela gritava. E ela falou assim para mim, Sandra, eu não quero mais viver. E eu vou contar para vocês por quê. Esse histórico de declínio, esse histórico de situações contrárias da vida dessa mulher, o esposo tirava sarro dela porque ela falava assim para ela, você nem ouvir, você ouve, você tem problema, você é surda. E isso ela foi guardando. Como eu falei na live aquele dia, né, pastora, no nosso baldinho. O baldinho nosso aqui dentro. Ela foi guardando. Situações vivenciadas, às vezes, de filho. Ela tem 4 filhos e uma filha só que trata ela bem. Olha que situação, né? O esposo foi embora com outra, enfim, a vida dela virou de perna para o ar. Aí ela teve que lutar, teve que trabalhar. E todo o trabalho que ela trabalha, que ela entra para trabalhar, ela fica ali 3, 4 meses, eles a demitem por conta da audição. E esse último emprego, ela ficou, acho que 6 meses, mais ou menos, nesse, e ela veio a ser despedida também. E ela falou assim para mim, fui mandada embora, ele tirava sarro de mim porque eu não ouvia direito. Aí tá, conversando, ela fez a seguinte frase para mim, ela falou assim para mim, Sandra, aquela pessoa, aquele homem acabou com a minha vida. Eu falei, peraí, ele não acabou não. Você está aceitando isso para você. Como que ele acabou com a sua vida? Ele acabou com a minha vida. Além de tirar o maior sarro de mim, ele acabou com a minha vida. Eu falei assim, para ele acabar com a tua vida, você tem que dar permissão para ele acabar com a tua vida. E ela com os olhos marejados, cheio de lágrimas, ela falou assim, eu sou um fracasso. Eu não tenho valor nenhum. Então foram palavras muito pesadas dessa pessoa. E eu falei, você tem valor sim, porque Jesus te ama. Por todo o problema que você tem um probleminha de audição. Eu tenho outros inúmeros problemas. E eu não sou uma fracassada, porque Jesus não me quer fracassada. Ela regalou o olho para mim desse tamanho, e eu conto para vocês arrepiada. Ela soluçava de chorar. E eu falei para ela, a partir do momento que você aceita o fracasso vai entrar na tua vida. Eu falei assim, você é uma mulher bonita, você é uma mulher, tem muita aparência, ela tem a minha idade. Você tem aparência, você pode conseguir coisa melhor. Agora eu quero que você fale para mim, esse emprego para você, era o teu emprego dos sonhos? Ele te realizava em várias áreas da sua vida? Ela, não, ele não realizava. Eu falei assim, então não diga isso, que aquele homem acabou com a sua vida, porque Deus tem coisa melhor para você. Basta você crer, minha querida, falei para ela. E eu sei que ela chorou muito naquele momento, me agradeceu e foi embora. Onde eu queria chegar com esse relato? Que o Senhor
Ele está preparado para te abençoar. Basta você dar o primeiro passo. Só que muitas vezes nós nos acomodamos com o fracasso. Por pessoas ao nosso derredor falando para nós, você não consegue, você não tem, você é isso, você é aquilo. Joga situações para você, negativas. E eu vou absorvendo. Vai chegar um momento que a tua vida inteira está tomada pelo fracasso mesmo, porque você aceitou de todos os ângulos possíveis. Querido, não aceite derrota, não aceite fracasso. Jesus diz na palavra dele, e eu anotei aqui uma palavra bem importante. Entre tantas importantes e todas que eu considero importante da palavra, diz assim, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e não se cansam. Talvez o momento que você está vivenciando agora é de cansaço. Esse ano está diferente para todos nós. Não esperávamos que íamos passar por isso. Mas estamos passando e esse ano já está quase se findando. Mas o Senhor não te desamparou. E eu gostaria de ouvir um glória a Deus por isso. Se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor não te desamparou. Ele ama a sua vida. Entre tantas promessas na palavra do Senhor, que se nós abrirmos, nós vamos ver de capa a capa promessas. Quando vem a tristeza, quando vem o desânimo, quando vem a baixa autoestima, essa mulher estava com uma baixa autoestima tremenda. Por quê? Porque pessoas enviadas do inimigo, setas direcionadas a ela a todo momento, foram jogando e ela foi recebendo. Não aceite derrota de ninguém. Porque o Senhor quer te ver de pé, quer te ver lutando, assim como você tem vivenciado. Outra palavra importantíssima para nós. Salmos 31, 24 diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Você tem esperado no Senhor para a tua vida? Talvez você tenha sonhos. E claro, eu sei que você tem, eu tenho muitos sonhos, muitos projetos. E eu creio que eu vou realizar em nome de Jesus. Nós precisamos esperar no Senhor. Quando eu me atropelo, quando eu corro, quando eu disparo e falo assim, eu vou conseguir por minha própria vontade, você vai ter um problema aí no caminho. Você vai ter um problema. Porque se você coloca o Senhor à frente da sua vida, se você coloca Ele como o centro da sua vida, ah, meu querido, não tem o que errar, não tem erro, porque Ele é conosco. Eu já passei tantas situações contrárias na minha vida, desde a minha infância. E quando eu aceitei Jesus, os problemas não acabaram. Teve momentos que até se intensificaram. Mas o Senhor falava comigo através da palavra: tem de bom ânimo, minha filha. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Muitas vezes, vocês acham que eu pensei em parar também, em desistir? Pensei. Porque a gente não acha possibilidades na nossa frente. Mas o Senhor vem com aquela força e te impulsiona e fala: filha, você vai vencer. Eu sou contigo. E a palavra lá em Isaías 49, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mesmo que você se encontrar sem força, Ele vai ser o seu vigor. Ele está junto de você.
Só que muitas vezes nós não nos apropriamos dessa presença. Você sabe por que nós não se apropriamos dessa presença? Porque nós não estamos no centro. Vem o desespero, porque quando você não está no centro, meu querido, da vontade de Deus, vem o desespero, vem o vento, vem a chuva, vem as pedras no caminho, e você está aqui, na corda. Muitas vezes, nós desanimamos da caminhada, às vezes até na fé, porque é tanta provação, é tantas circunstâncias contrárias que acontecem conosco. E eu falo para vocês, é normal, às vezes se abalar, às vezes querer desistir. Mas o Senhor, Ele está vendo todo esse processo da sua vida. Se você está no centro, meu querido, não tem o que temer, não tem o que temer. E na nossa vida, nós temos tantas perdas. Se nós formos parar aqui para fazer uma análise da nossa vida, nós temos mais perdas do que ganho, olhando com o olho humano. Mas se nós olharmos com o olho espiritual, nós temos um ganho muito grande. Porque é o Senhor que dá esse ânimo para nós e esse ganho. Porque a nossa vida futura não será aqui, né? Não será aqui. Aqui nós estamos por um caminho, uma passagem. E nós precisamos o quê? Se fortalecer, se firmar nesse processo, porque logo a glória de Deus está ali, do lado de lá da ponte. Eu vejo assim, no mundo espiritual. Eu estou num caminho, eu estou num processo, e logo vai chegar essa ponte, aonde eu vou ver a glória do Senhor. É fácil pensar dessa forma? É fácil agir dessa forma? Não é. Mas com fé, olhando com os olhos espirituais, não com os olhos humanos, eu consigo perceber essa ponte. E lá em Josué 1:9, diz assim: não fui eu que ordenei a você? O Senhor está falando contigo aí. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra, ela veio rasgando o meu coração hoje. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está falando aí, no teu coração. Por todas as vezes que você desanimou na vida, meu querido, ou se você se encontra nesse momento dessa forma, não havendo possibilidades, não havendo ali uma luz no fim do túnel, essa luz é Jesus. E nós sabemos que é o nosso concreto. Não adianta eu me pegar aqui, me pegar ali. É como se eu estivesse na beira de um barranco e tentasse agarrar naqueles galinhos que ficam pendurados. Imagine aí na sua mente. O Senhor vem e te pega. Com todo esse amor que Ele tem por nós. Você é filho, eu sou filha. E Ele olha para você hoje e fala: seja corajoso, meu querido, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Muitas vezes nós queremos que as coisas acontecem do dia para a noite. Muitas vezes a gente quer que aconteça tudo muito rápido. Mas, querido, o tempo é do Senhor. Nós estamos no relógio do Senhor. Nós estamos cronometrados no relógio do Senhor. Pode ser que eu queira algo e o Senhor: filha, espera aí. Mas eu sou tão teimosa e eu bato naquela tecla e eu falo: Senhor, eu quero agora. Mas o Senhor te faz se acalmar o coração. Talvez você está esperando aí um filhinho. Está projetando aí uma gravidez. E esse filho não vem. Não vem, não vem.
Tenha hora. Acalma o teu coração. O Senhor vai te entregar na melhor hora. Talvez agora não seja a hora, meu querido. Espera mais um pouquinho. Amém? Eu fiz uma escrita assim: a verdadeira força de um ser humano só tem origem em Deus. Só em Deus. Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio. Você está cansado? Olha para dentro de você. Talvez o seu cansaço não seja físico. Talvez você está com cansaço na alma. Deus renova as forças dos humildes, daqueles que reconhecem que precisam do Senhor todos os dias. Nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor todos os dias. Quando você levanta de manhã, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado por eu acordar vivo. Obrigado, Jesus, porque eu tenho um dia para enfrentar aí. E o Senhor está comigo. Essa é minha fala toda manhã. O Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. No Salmo 138, no verso 3, diz assim: quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. O que esse versículo está dizendo para nós? Quando eu clamei. Muitas vezes nós não recebemos nada da mão do Senhor, porque nós não clamamos. Nós sabemos o quê? Nós trocamos essa palavra clamar por murmurar. E nós precisamos entender que eu preciso clamar, 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 orar. Por isso que a palavra de Deus diz assim intensamente, né? Orai sem cessar. Para que não caia, você já sabe o restante. Então nós precisamos clamar, clamar. Jesus é a nossa esperança. Diga comigo, Jesus é a minha esperança. Por mais que os dias estão sendo cada vez mais difíceis, Ele é a nossa esperança e nós não podemos desistir disso. Ele fala para você: só mais um pouquinho, meu filho. Só mais um pouquinho. E nós temos que guardar essa palavra no nosso coração. Só mais um pouquinho. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Olha que maravilha é você estar aí sentado ouvindo a palavra de Deus. Muitos não conseguiram alcançar esse dia. Muitos não conseguiram. Tantas situações acontecendo. E nós estamos aqui pela honra e a glória do Senhor Jesus. Porque Ele quis assim. Então nada acontece sem a vontade dEle em nossa vida. Não precisamos correr para a direita nem para a esquerda, porque o centro é o Senhor. Amém? Aleluia. Mesmo que você se sentir sem valor. Muitas pessoas hoje estão passando por isso. Sentindo sem valor. Não tem valor nisso, não tem valor no emprego, não tem valor na família, não tem valor em lugar nenhum. Ih, já apertou aqui, já despertou aqui. Eu falei para a pastora que eu tinha que reduzir mais da metade que eu ia falar hoje. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus, Ele te valoriza. Por mais que o mundo venha te desvalorizar, meu querido, por mais que a circunstância da nossa vida venha nos desvalorizar, o Senhor te valoriza. Assim como você é, precioso, amado do Pai. Amém? É em meio às lutas que a nossa fé deve estar ativa todo o tempo. Sem fé, não vamos conseguir nada. É impossível agradar a Deus. Assim como o soldado
precisa ficar alerta 24 horas na guerra. Imagina aí um soldado 24 horas em alerta naquela guerra. Assim somos nós. Também o cristão precisa estar em alerta 24 horas. 100% em alerta. E o quê? Em meio a uma batalha espiritual. Por mais que, como eu falei no início, esteja difícil na sua vida, você está vivendo uma batalha espiritual. Fique em alerta, mas com fé. Com fé. E ficar alerta significa usar a fé o tempo todo. Nós temos que ficar em alerta igual o soldado. Não tem como, querido, eu querer lutar, eu querer guerrear, se eu não tiver com as minhas armas, as armas espirituais. Lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, se você está na presença do Senhor, você está aí, o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele está aqui, meu querido, para olhar para dentro do teu coração, olhar para dentro da tua mente e ver o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você precisa. Nós vemos, só para finalizar, vou falar igual o pastor, estou partindo para o final. Eu anotei aqui algo muito importante. Uma estatística sobre o suicídio, sobre pessoas que se matam durante o ano. Uma estatística bem triste, vamos colocar assim. 12 mil suicídios no Brasil por ano e 1 milhão no mundo. E diz assim nessa estatística: o ato de interromper a própria vida também é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Por que essas pessoas chegam num estágio desse? Talvez, como eu falei hoje, não tem mais vontade, não tem mais garra para lutar, não tem mais amor pela sua vida, tudo é difícil para ele, tudo é complicado. Perdeu o senso, esse senso da razão, de estar no centro da vontade de Deus. E ele quer o quê? Tirar essa dor que se encontra dentro dele. E nós, como servos de Deus, como igreja, nós temos que fazer algo por nossos jovens e porventura por alguém que esteja passando por uma situação dessa. Nós temos que fazer alguma coisa, querido. Talvez tem pessoas assim dentro da nossa própria família. Talvez tem colegas. Talvez tem pessoas que você nem conheça. Estenda a sua mão, senta aqui. Vem aqui, vamos conversar, vamos procurar ajuda para você. Nós temos que ser igreja em todos os momentos, não é só aqui dentro. Nós temos que fazer a nossa parte como cristão, como servo de Deus, como pessoas que amam ao próximo. Tudo isso que nós falamos aqui, talvez a pessoa ela tem tudo isso e muito mais, um desejo de quê? De não vivenciar mais, de não viver, de não vivenciar situações ali boas para a vida dela, bênçãos para a vida dela, ela não vê mais possibilidades. Porque é como se a lamparina tivesse apagado, não tem uma luz. E talvez ela não entenda que essa luz é Jesus, e nós precisamos levar esse amor de Jesus para essas pessoas. Diga assim comigo: eu tenho valor. Eu tenho valor. Não sei como você se encontra hoje. Talvez essa palavra não seja para nenhum que está presente aqui. Talvez seja para alguém que está em casa. Mas eu sei que vai alcançar. Se alcançar uma pessoa, já cumpriu o propósito. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé. .
Não desista de você. Não desista de alguém da sua família. Não desista. O amor do Senhor precisa estar firme no nosso coração. Precisa estar firme